Demolidor era a série do momento e lançava sua segunda temporada. Guerra Civil fazia um sucesso estrondoso nos cinemas, trazendo o Homem-Aranha de volta para Marvel. Arrow, Legends of Tomorrow e Agentes da S.H.I.E.L.D. eram séries que disputavam a atenção dos espectadores com grandes produções da época, como Game of Thrones e The Walking Dead. O ano? 2016. O que surgia? Talvez a série com maior influência na cultura pop da última década. Stranger Things. No ano de 2016, parecia que os produtores estavam um pouco mais abertos a produzirem séries completamente fora da caixinha. Tipo, umas coisas bem maluca mesmo. E nessa época surgiram séries como The Good Place, The OA, Insecure, Westworld e até Fleabag, que eu não gosto tanto. Na verdade eu acho bem ruim. Mas é uma série que ganhou muitos prêmios e era uma série bem diferente. No meio disso tudo, uma série estreou na Netflix. Uma série com um pouco marketing, pouco hype, e não recebeu muita atenção, cara, nem depois que saiu o trailer. Mas ninguém dava nada pra essa série, nada. Mas o que aconteceu? A série explodiu. Irmão, foi a série que em tempo recorde se tornou a série mais assistida da Netflix. Você tá entendendo a grandiosidade disso aqui? Nenhum evento antes tinha acontecido do tamanho de Stranger Things. A gente ainda não tinha tido Vingadores Guerra Infinita nem Ultimato. O que a gente tinha era Stranger Things na Netflix. E o bagulho era louco, mano. Legal! Bem louco! E a série chegou num sucesso tão grande, mas tão grande, que ela passou a ser considerada a cara da Netflix. Quando a gente pensa em assinar Netflix, em pagar pelo streaming, a gente pensa que a gente vai assistir Stranger Things. Bom, agora nós vamos entender como que surgiu essa série. Porque os produtores, os irmãos Duffer, que agora são famosos, nem sempre foram tão famosos como eles são. Até então, eles não tinham produzido nada de relevante. Tipo assim, os caras eram zero à esquerda. Mas eles tinham a ideia de uma série que inicialmente se chamava Montauk e se passava numa cidadezinha no interior de Indiana. Eles foram as pessoas que criaram essa série. Então tudo saiu da mente dos irmãos Duffer. Essa série, que inicialmente se chamava Montauk, foi oferecida para diversas empresas desenvolverem o projeto, mas nenhuma delas optou pela produção. E então a Netflix, que produzia a série original, tipo assim, loucamente, aceitou o projeto dos irmãos Duffer e falou: mano, vamos produzir esse negócio aí, vamos mudar algumas coisas. Os irmãos Duffer mudaram, parou de ser numa cidade real que se passava o negócio e passou a ser numa cidade fictícia. E já quando eles colocaram a mão na massa de fato, eles dirigiram os 2 primeiros episódios, e o episódio 3 e o episódio 4, eles dividiram a direção com Shawn Levy. O diretor de Deadpool e Wolverine dirigiu Stranger Things com os irmãos Duffer. Who's next? E não só os episódios 3 e 4, tá? Depois ele dirigiu sozinho outros 8 episódios da primeira temporada. E os irmãos Duffer dirigiram os últimos 2 episódios, o que acabou se tornando uma tradição durante as temporadas de Stranger Things. Os irmãos Duffer dirigiram os 2 primeiros e os 2 últimos episódios. O Shawn Levy dirige o episódio 3 e o episódio 4. E o restante da série são diretores convidados que fazem a direção do projeto. Mas assim, se você tá nesse vídeo, dificilmente você não saberia do que se trata Stranger Things. Mas vamos colocar todo mundo aqui na mesma página e eu vou explicar um pouquinho da sinopse da produção. Então, um grupo de crianças nerds estavam jogando um jogo de nerd no porão da casa de um deles. Eles estavam jogando o famoso LOL da antiguidade. Ele falou que League of Legends é só um jogo e que eu tenho que jogar pra me divertir. Moleque, por isso que ele tá no bronze. Então quando eles estão voltando da sessãozinha de RPG ali, saindo da casa do Mike, um deles se distrai com alguma coisa acontecendo e acaba se perdendo. É o TDAH puro já desde os anos 80. É TDAH. E ali enquanto o Will tava vendo as coisas acontecendo, ele percebeu que tinham... E ele começa a fugir. Ele
eventualmente chega na casa dele, só que não tem ninguém em casa, né? O Jonathan tinha saído e ele estava sozinho e ele acaba não conseguindo escapar e é sugado para o mundo invertido. E aí basicamente o Will some e todo mundo começa a procurar ele. Existem muitas referências durante todas as temporadas de Stranger Things, mas especialmente na primeira nós podemos destacar duas importantíssimas inspirações: Steven Spielberg e Stephen King. O filme ET de Spielberg, aquele bem antigo, cara, ele contribui com muitas coisas nessa série, mas principalmente com a cena inicial do primeiro episódio. Aquela cena que as crianças estão jogando RPG no porão do Mike. Exatamente essa cena. Se você prestar atenção, ela é muito parecida com a cena de abertura do filme ET também. E as coisas que dão sequência a essa cena também tem uma referência enorme ali. Se você prestar atenção, você vai perceber que ao voltar para casa... Apenas uma correção aqui, porque na verdade o moleque tá indo buscar pizza, ele não tá voltando para casa. Mas é só isso. Uma das crianças se perde e ela vê algumas coisas tendo um contato sobrenatural. Já o filme Jaws, do mesmo diretor, tem uma influência muito grande na ambientalização da série, fazendo com que ela se passe da mesma forma que o filme, numa cidade pequena do interior dos Estados Unidos. E se você prestar bastante atenção nesse filme também, você vai perceber que o Hopper, ele é bem parecido com o Sheriff Brody. Já por outro lado, o Stephen King contribui com nada mais nada menos que Chamas da Vingança. Se você já assistiu esse filme, no momento em que eu comentei sobre ele aqui, você automaticamente ligou as duas coisas. O filme, baseado na obra do Stephen King, conta a história de uma garota com poderes psíquicos que está fugindo do governo. E eu acho que eu não preciso explicar o porquê que parece com Stranger Things aqui, né? Não. E já a história de Carrie também é uma contribuição muito forte para a história da Eleven. Quando a gente tem aquela relação da garota com os meninos no colégio e como ela pode ser uma ameaça e um perigo até para as pessoas que ela gosta. Triste, não é? Mas apesar disso, talvez a maior influência seja o filme Os Prisioneiros, que conta a história de um pai que vai procurar sua filha que foi sequestrada. E a gente acompanha toda essa jornada de busca pela menina desaparecida. E isso é base para todo o arco da Joyce, que vale destacar aqui que a Winona Ryder, meu Deus do céu, manda bem demais no papel. Cara, ela com certeza é um dos pontos altos dessa série. Tô certo? Brava. Muito braba. E os irmãos Duffer têm o desejo expresso de fazer com que o conceito do filme Os Prisioneiros se tornasse uma série televisiva. Inclusive, vocês já assistiram algumas dessas inspirações de Stranger Things? E se sim, você notou as influências? Coloca aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho. Em Stranger Things, uma das coisas mais importantes é o visual. Os produtores tinham o desafio de criar para essa série um clima bem nostálgico e uma pegada bem terror sci-fi. Para atingir esses objetivos, alguns elementos foram utilizados, dentre eles a iluminação. Boa parte da iluminação desse show tem como inspiração ET. Vocês podem reparar como os mesmos ângulos, intensidades e tons dessas luzes são utilizadas de forma bem similar nas duas produções. Por outro lado, nós temos o uso das cores laranja e azul sendo utilizadas para dar um contraste de cenas externas e cenas internas, cenas com mais calor e cenas com mais frio. E boa parte das vezes essas luzes são mantidas de maneira bem suave para não se tornarem muito chamativas. Uma outra técnica utilizada para a produção dessa série é a luz de livros.
objetos, tipo aquelas luminárias. A técnica consiste em não fazer com que a luz vá diretamente no rosto do objeto, como está vindo essa luz aqui no meu rosto neste momento. Mas na verdade essa luz bate numa superfície plana e já depois difundida, ela acerta o objeto em questão. Essa técnica faz com que a gente consiga enxergar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo deixa a gente bem tenso por conta da luz baixa que está ali e você sabe que algo sério está acontecendo. Os produtores também optaram por utilizar uma fonte única de luz para essa série, para trabalhar com muitas silhuetas e sombras, gerando um ambiente de baixa exposição e propício para o horror. Já na questão das cores, apenas a mudança na paleta já faz você saber exatamente aonde aquela cena está acontecendo e em que momento aquela cena está acontecendo, te colocando diretamente no mundo invertido. E como a primeira temporada tem um aspecto bem pessimista, você vai observar que a escolha das cores é uma escolha de baixa saturação, com baixa exposição, sempre trazendo tons pálidos para a série, para trazer esse aspecto de que vai dar ruim. E por último, os irmãos Duffer queria trazer um aspecto cinematográfico para essa série. E a gente já se liga nisso quando a gente percebe que as inspirações dos caras não eram nenhuma série, né? Eles só se inspiraram em filmes. E para fazer isso, eles escolhem uma câmera e uma lente que traz aquela sensação de longa-metragem. Um longa-metragem com uma aparência retrô, mas com a qualidade atual. Bom, se Stranger Things fosse uma minissérie e se tratasse somente dessa primeira temporada, seria uma obra-prima. Cara, a primeira temporada, ela é quase impecável. É uma exibição do mais alto nível de ritmo. Mano, tem um ritmo excelente essa série. As atuações também são de alto padrão. E o que mais surpreende é que a maioria do elenco é criança. Irmão, as crianças entregam uma atuação de cair o queixo. A gente tá falando de criança atuando melhor que muito adulto por aí, pô. Diria até que melhor que em Henry Cavill, tá? Mas não vou falar muito não sobre isso. E ainda que haja uma grande quantidade de personagens nessa série, todos eles têm tempo de tela suficiente, eles não parecem de forma alguma inúteis e todos eles na verdade cumprem uma função importante para o plot principal. Diferentes perspectivas são abordadas para os diferentes grupos dessa série. Nós temos um plot para as crianças, um plot para os jovens e um plot para os adultos. As crianças perdem o seu amigo, começam a procurar ele e acabam encontrando uma garotinha com os poderes absurdos e tá fugindo de alguém aparentemente. Já os jovens acham estranho o aumento do número de sumiços na cidade e o Jonathan em algum momento tira uma foto, o cara é louco por tirar foto de coisa nada a ver, e aí ele tira uma foto e ele percebe que ele tirou foto de uma... Criticou a arte do cara. Não, que isso? Não, nada a ver. E aí ele acaba se conectando com a Nancy. Através do quê? Da culpa. O Jonathan sente culpa porque ele devia estar na casa dele quando o Will chegaria em casa e ele sai de casa numa atitude 100% impulsiva. E a Nancy sente culpa porque ela deixa a sua amiga, a Bárbara, pra ficar com seu namoradinho. E aí a Bárbara fica lá sozinha e é sugada pro mundo invertido também junto com o Will. E os adultos, por outro lado, têm o seu enredo desenvolvido em cima do desespero de uma mãe e ela se alia a um policial 100% cético que não acredita em nada do que ela fala sobre as coisas serem sobrenaturais, mas eventualmente ele acaba se vendo obrigado a acreditar nela porque ele não acha explicação para as coisas que ele tá vendo. E pra alimentar nosso chip, né? Porque chipa muito. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí o que acontece? O Hopper, que era um cara 100% desmotivado, sem perspectiva do futuro, sem vontade de cantar uma bela canção, acaba tendo um novo propósito. Pegar a mãe do Will. Não, brincadeira. Ele quer achar o Will. E aí o grupo das crianças, que é o grupo que mais chama a atenção dos espectadores, até pelo carisma, tem funções muito bem divididas. O Lucas, por exemplo, é o senso de justiça do grupo. Ele é aquela primeira pessoa que bate de frente com todo mundo falando que aquilo que está acontecendo não deveria estar acontecendo e que as atitudes do grupo estão erradas. É isso. Pô, o Lucas cresce e vira o Sam Wilson, pô. O Dustin é o nerd do grupo com informações 100% irrelevantes, mas que no contexto da série
acaba se tornando bem relevantes. E além de tudo, ele é um coração imenso pro grupo e ele é aquele alívio cômico que a gente precisa. Também é um fofinho, né? Mas Ele é muito fofo. importante. Eventualmente a Eleven se junta ao grupo, que ela é aquela pessoa que vai ser responsável por impedir que as crianças morram durante qualquer coisa que aconteça nessa série, além de ser o personagem principal e chave aqui dessa história, né? E nós temos o Mike, que cumpre um papel que todos os outros grupos do filme têm também. Ele é o motor do plot. Então ele é aquela pessoa que faz com que o enredo das crianças caminhe pra frente. É ele quem toma as decisões, é ele quem assume uma atitude que deveria assumir, que faz com que as coisas andem e desenvolva. Já no grupo dos jovens, quem faz esse papel é o Jonathan, porque é ele que quer encontrar o seu irmão, é ele que toma as decisões e a Nancy ali funciona como um cérebro para aquele plot. Por outro lado, a Winona Ryder, ou a Joyce, é o motor do grupo dos adultos ali, enquanto o Hopper é o cérebro que faz o papel de investigação e traz a inteligência para a coisa, mas quem faz as coisas andarem é a Joyce. Ela testa muita coisa, né? Ela testa muita coisa, isso é verdade. Se não fosse ela entrando na loucura do negócio. É, fazendo um negócio lá com as luzinhas lá, esquece, né? E ninguém teria aquela camiseta de luzinha, escrito Friends Don't Lie. Então a gente tem os 3 plots formados. No plot 1, os garotos procuram por Will e acabam encontrando uma garota com superpoderes. No plot 2, os jovens procuram por Will e Bárbara e acabam encontrando um monstro que está assolando Hawkins. E no plot número 3, a Joyce e o Hopper procuram pelo Will e acabam descobrindo que ele está ainda em Hawkins, porém numa dimensão alternativa. E o trabalho feito para ligar essas 3 histórias, irmão, é sensacional. Sensacional! Sensacional! E a série entende muito bem a importância do mistério para que o clima e a história se desenvolvam bem. Por isso o mistério é mantido até o fim. E a melhor parte é que a gente nem sente a necessidade de ter muitas explicações do roteiro. E eles de fato não explicam muitas coisas. E olha que as coisas são muito misteriosas. Mas é exatamente esse mistério que faz com que a primeira temporada de Stranger Things seja uma obra de arte. A série termina com um fechamento completamente satisfatório. Todas as pontas são amarradas. O Will é encontrado. E por mais que a gente não tenha muita explicação de que lugar era aquele que ele estava, a gente só sabe que é o mundo invertido que as crianças apelidaram, o plot principal, que era o sumiço da criança, é resolvido e a criança é encontrada. A gente aprende que a Eleven abriu uma fenda entre Hawkins e o mundo invertido. A gente entende também que o cientista do mal é morto por um Demogorgon. E esse Demogorgon é morto pela Eleven, que se sacrifica para salvar os seus amigos e matar o Demogorgon. E o Hopper entende que a Joyce no fim estava certa. É a vida de todo um homem, né? Teimar e no final assumir que a mulher estava certa. Tudo funciona. Todos os enredos são muito bem abertos e muito bem fechados. E o mistério, ele continua nos aguçando até o final. A série tinha sido projetada para ser uma minissérie, então teria apenas essa primeira temporada e esse seria o final da série. Mas não foi. Outras 3 temporadas foram produzidas depois e estamos para encontrar a 5ª temporada e última. Assim a gente espera, pelo menos. E eu vou trazer aqui nesse canal uma análise bem parecida com essa para cada uma das outras temporadas de Stranger Things. Então se você gosta de análises como esta, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e acompanhar, porque tem muitas para acontecer aqui ainda. Um beijo, falou e até a próxima.